Olá, sou eu novamente. Espero que você esteja bem. Hoje a gente vai continuar estudando sobre a passagem do amor pelos inimigos, né? A gente já viu no estudo anterior sobre essa passagem de amar os inimigos que Jesus estava ensinando, sendo que pela escrita de Mateus, agora a gente vai finalizar o entendimento pelo que Lucas escreveu, né? E essa passagem ela tá lá em Lucas 6, 27 a 42. Então vamos começar. Lucas 6:27 fala assim: Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos e façam o bem aos que odeiam vocês. Essa passagem ela segue, né? Ela segue quando Jesus ele estava ensinando lá o Sermão do Monte, que a gente já estudou. Jesus continua ensinando, após ensinar o Sermão do Monte, Jesus continua ensinando sobre isso, o amor pelos inimigos. E Jesus fala isso, né? Porém, eu digo a vocês que estão me ouvindo agora: amem os seus inimigos e façam o bem àqueles que odeiam vocês, né? Isso que Jesus manda a gente fazer: amar o nosso inimigo e fazer o bem aos que nos odeiam. Isso aqui é muito difícil, né? A gente, como humano, a gente sabe que é muito difícil a gente amar os inimigos da gente e fazer o bem àqueles que nos odeiam, né? Mas é isso que a gente precisa fazer, né? Isso que Jesus falou que a gente deve fazer. Então, se Jesus falou, a gente precisa fazer. A gente já viu em Mateus que a gente precisa fazer o que os pecadores não fazem, porque eles não querem amar os seus inimigos, eles não querem fazer o bem aos que odeiam ele, eles querem fazer o mal, né? Então a gente precisa fazer o contrário para mostrarmos que somos filhos de Deus, assim como a gente estudou em Mateus. Mas vamos seguindo. Em Lucas 6:28 fala assim: Abençoe aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Diga aí. Abençoar aquele que te amaldiçoou. Não sei se você já foi amaldiçoado alguma vez na sua vida, né? A maldição, amaldiçoar é umas palavras, né? Quando a pessoa ela decreta coisas sobre sua vida, coisas ruins sobre sua vida, né? Que você vai ser um nada, que você vai ser um inútil, né? E a Bíblia fala que a gente precisa abençoar essas pessoas, né? Em contrapartida, enquanto eles nos amaldiçoam, a gente precisa abençoar eles. E a Bíblia também fala que a gente precisa orar, né? Pelos que maltratam vocês, ou pelo que nos maltratam, pelas pessoas que nos maltratam. E Lucas 6:29 fala assim: Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Essa parte aqui de Lucas 6:29, deixa eu pegar aqui. Lucas 6:29. Então, é complicada essa parte do Lucas 6:29, porque no original, né, parece que fala algo sobre não revidar, né? Se a pessoa ela bateu na tua face, ofereça a outra, tipo, não revide, né? Vira as costas e siga. Tipo, não oferecer a face, né? Tipo, dê outra face. Mas aqui, o que lhe bate numa face, ofereça também a outra, pelo que eu entendo e fica claro, é que se a pessoa ela te bater numa face, você não realmente não vai revidar. E não é que você tem que oferecer a outra pessoa te espancar. Não é isso que a Bíblia quer falar. Mas você é ser manso, né? A gente já viu isso sobre ser manso lá no Sermão do Monte que Jesus estava ensinando, né? E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Acho que isso aqui envolve mais o ensinamento de ser manso, né? Porque a gente não pode revidar, né? A gente não pode, tipo... A Bíblia fala também que os pacificadores também herdarão o céu, então a gente precisa também ser pacificador, não aquele que coloca fogo no parquinho, né? Quando a gente consegue ler a Bíblia, né, entender umas passagens da Bíblia, eu acredito que elas se conectam porque Jesus ele quer nos ensinar a mesma coisa. E é isso. Vamos lá em Lucas 6:30 agora. Dê a todo ao que lhe pedir alguma coisa e, se alguém levar o que é seu, não exige que seja devolvido, né? Então aqui basicamente fala: se alguém te pedir, você dê, né?
E se alguém levar o que é teu, não exija que seja devolvido, ou seja, não peça de volta. Por que Jesus ensinou isso aqui? Não faço a menor ideia, tá? Se alguém pedir, você dá. E se alguém levar o que é seu, deixa levar, né? Talvez seja porque Deus multiplique, né? Eu não sei se quem já levou golpe, quem já passou por algum golpe aqui, que a pessoa lá tomou o que é seu e você, tipo, né, não conseguiu pegar de volta. Eu acredito que Deus ele multiplica assim tudo aquilo que a gente perdeu. Isso aqui é o que a Bíblia fala, gente. Se a Bíblia falou, tá falado quem é a gente pra querer ir de contra, né? A gente não é maluco da cabeça. Mas vamos lá. Em Lucas 6,31 fala assim: façam os outros o mesmo que vocês querem que eles façam vocês. Querem que ficou junto ali, mas é separado, né? Querem que eles façam vocês. Então a Bíblia também fala: façam os outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. É basicamente fazer pelas pessoas o que a gente quer que elas façam pela gente, né? Fazer pelos outros o que a gente quer que eles façam por nós. Porque muita gente oferece o mal e quer o bem. Não tem como você oferecer o mal e querer o bem. Se você oferece o mal, você vai ter o bem, né? E se você oferece o bem, é claro que, né, pode acontecer as pessoas oferecerem o mal a vocês porque elas são mais, né? Mas eu tenho certeza que você também recebe o bem, né? Em Lucas 6,32 fala assim: se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam, né? Isso que a gente viu em Mateus, né? Se a gente ama as pessoas que nos amam, qual é a recompensa que a gente tem? As pessoas nos amam, a gente ama de volta, né? Reciprocidade. Mas. E fala, porque até os pecadores amam, né? Aqueles que o amam de volta. Em Lucas 6,33 fala: se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso, né? Se a gente fizer o bem a quem faz bem pra gente, qual é a recompensa que a gente vai ter? Os pecadores também fazem isso, fazem o bem. Eles não fazem o bem pra quem não faz bem a eles, né? Mas o bem pra quem faz o bem a ele, eles fazem. E em Lucas 6,34 fala: e se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto, né? Então, mais uma vez aqui, se emprestar àqueles que e esperar receber, que recompensa tem? Porque os pecadores, eles que fazem isso. E em Lucas 6,35, vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Então aqui fala, né? A gente precisa amar os nossos inimigos, como a gente já viu. A gente precisa fazer o bem, a gente precisa emprestar sem esperar nada em troca, né? Porque a gente vai ter uma grande recompensa, né? E a gente será filho do Altíssimo. Ó, se a gente amar o nosso inimigo, se a gente fazer o bem e se a gente emprestar sem esperar nada em troca, seremos recompensados com uma grande recompensa e também seremos filho do Altíssimo, que é isso que a gente busca, ser filho de Deus de verdade, né? Ser verdadeiros filhos de Deus. Aí fala que Deus ele é bondoso, né, para os maus e para os bons, para os ingratos e, e para os agradecidos, né? Que fala que Deus é bondoso para os ingratos e para os maus. Então, se Deus é bondoso para os ingratos e para os maus, a gente, como filho de Deus, a gente também precisa ser, né? E é isso. E em Lucas 6,36 fala: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Né? Que nem eu falei, Deus ele é bom, ele é misericordioso para os ingratos, porque a gente, como filho, a gente não vai ser. Não tem como. Né? Se a gente é filho de Deus, verdadeiros filhos de Deus, a gente precisa ser igual a Deus, né? Porque a gente acabou de estudar aqui. A Bíblia fala lá em Mateus, nessa mesma passagem, que a gente precisa ser perfeito como o nosso Pai que está no céu é. Assim como Deus que está no céu é. Né? E a Bíblia fala aqui que a gente precisa ser misericordioso, assim também como Deus, ele é misericordioso. E a gente também viu isso aqui no Sermão do Monte, né? Que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Da mesma forma que a gente oferece misericórdia para as pessoas, do mesmo jeito Deus ele vai ser misericordioso com a gente, que a gente já estudou isso aqui no Sermão do Monte. Resumo agora, né? O que a gente viu aqui nessa passagem do amor pelos inimigos? Claro que, primeiramente, amar os nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos amaldiçoam, orar, né, pelas pessoas que nos amaldiçoam, sejam fazer o bem
e orar. Porque orar já vai fazer o bem para uma pessoa, né? Quando a gente ora para uma pessoa. Mas essa passagem ensina que a gente precisa fazer um resumão junto com o que estava em Mateus e junto com o que estava aqui para poder finalizar sobre o amor aos inimigos. Jesus ele estava ensinando, né? Na montanha, junto com o Sermão do Monte, Jesus segue ensinando sobre o amor pelos inimigos. E ele fala que a gente deve amar o nosso inimigo, fazer bem àqueles que não faz mal, orar para aqueles que nos perseguem, fazer o bem para aqueles que nos perseguem. Ou seja, a gente precisa fazer o bem, e a gente precisa amar, e a gente precisa orar aquelas pessoas que nos odeiam, as pessoas que nos perseguem e as pessoas que nos fazem mal. Basicamente é isso que a gente... Basicamente não, porque é algo muito difícil, né? Mas é isso que a Bíblia fala que a gente tem que fazer, né? Jesus ele fala de que adianta você amar alguém que já te ama, de que adianta você fazer o bem a alguém que já faz o bem para você, porque assim os pecadores fazem, e a gente precisa fazer. Deus deixa claro, Jesus deixa claro nessas passagens que a gente precisa ser de contra, né? Os pecadores estão aqui, a gente tá aqui. Eles praticam uma coisa e a gente precisa praticar outra. A gente precisa praticar o contrário. Se eles só amam aqueles que amam eles e eles odeiam os inimigos deles, a gente precisa amar aqueles que nos amam, a gente precisa amar também aqueles que nos odeiam. Né? Então a gente consegue entender que as nossas atitudes elas precisam ir de contra as atitudes daqueles que não são filhos de Deus. Né? Porque é assim, né? Com essas atitudes, né? Assim como Deus ele é misericordioso, a gente também precisa ser. E com essas atitudes de misericórdia, essas atitudes de amar o nosso inimigo, de orar pelos que perseguem a gente, de orar por aqueles que nos fazem mal, assim nós mostramos verdadeiramente que somos filhos de Deus, tá bom? É isso, não lembrem de praticar isso aqui. Como eu já falei, eu sei que não é fácil a gente orar por uma pessoa que nos faz mal, né? Graças a Deus, hoje eu consigo colocar isso em prática, mas já teve dias muito difíceis de eu não conseguir, né, colocar isso em prática, porque a pessoa te fazendo mal é enorme, você tem que amar aquela pessoa, você tem que ajudar a pessoa, você tem que ser misericordioso com a pessoa. Mas é isso que Jesus ele nos ensinou, e é isso que ele deixou pra gente, e é isso que a gente precisa fazer pra gente alcançar o céu. E se você não faz isso, tente buscar, peça força a Deus, peça ajuda, peça auxílio ao Espírito Santo de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te ajudar, Ele vai amolecer o teu coração e vai te dar força para você conseguir orar por aquela pessoa que te faz mal e amar o teu inimigo, tá bom? Deus te abençoe. E o próximo tema que a gente vai estudar é sobre os falsos profetas, né? O reconhecimento dos falsos profetas, como é que a gente faz para reconhecer um falso profeta. Isso está lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 17 ao 20, e também está lá em Lucas, capítulo 6, do versículo 43 ao 49, tá bom? É isso, Deus te abençoe.